A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje aprenderemos uma importante lição de número 13, datada de 25 de dezembro de 2022, que tem como título O Senhor está ali. Texto áureo. Não se fará nenhum dano algum em todo o monte da terra, minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como águas que cobrem o mar. Isaías 11, 9. Verdade prática. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Está ali no meio do seu povo. Nossa leitura bíblica em classe vai tratar em Ezequiel 48, 30 a 35, e estas são as saídas da cidade. Desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma porta de Judá, outra porta de Levi, outra da banda do Oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma porta de Benjamim, a outra porta de Dan, a outra da banda do sul, 4.500 medidas, e 3 portas, a porta de Simeão e uma porta de Isacar, outra porta Zebulon, outra da banda do ocidente, 4.500 medidas, e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma a porta de Aser, outra a porta de Naphtali, outra 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. Nessa lição, teremos o objetivo da lição. Primeiro tópico, apresentar a cidade de Jerusalém no milênio. O segundo tópico, elencar os nomes das 12 tribos do milênio. E o terceiro, mostrar que a expressão O Senhor está ali é um nome da cidade. A nossa pequena introdução da lição, vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras. O livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Javé e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Não é possível compreender o livro de Apocalipse sem os oráculos de Ezequiel. Lembramos abundantemente dados cruzados nesses 2 livros, e ambos são revelações sobre o fim dos tempos. A presente lição encerra o trimestre estudando os aspectos da Jerusalém do milênio. Primeiro tópico, sobre a cidade. Há certa similaridade entre a visão de Ezequiel e o nosso apóstolo João no livro de Apocalipse, na linguagem e no uso, mas é importante que os crentes saibam distinguir a diferença entre Jerusalém do milênio, da Nova Jerusalém e do mundo vindouro. O subtópico da nossa lição consta que e estas são as saídas da cidade. Essa seção final da profecia é um suplemento não somente do capítulo,
mas também do próprio livro, apesar de o nome da cidade não ser mencionado no contexto, deixa claro que se trata de Jerusalém. O termo hebraico para saídas, Totzahu, apresenta somente uma vez em Ezequiel e é usado no livro de Números com sentido de limites, extremidades. Versão bíblica, tradução brasileira, empregada extremidade, no versículo 4. Como o profeta usa outra palavra para saídas. Muitos expositores do Antigo Testamento acham que saídas, apesar da semântica correta, não é ajustada bem no presente contexto. A ideia, segundo alguns, seria estas as extremidades da cidade, mas saídas é a forma familiar e mais tradicional mantida pela Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento e as nossas versões atuais da Bíblia. 2. Formato da cidade. A descrição da cidade de Ezequiel revela ser ela quadrada, e nessa visão suplementar o profeta fala de 4 lados descritos no sistema horário: norte, leste, sul e oeste, um tipo da Nova Jerusalém. A extensão de cada lado é de 4.500 medidas, ou 2.250 metros. 2. As 12 portas. A Jerusalém histórica no período de Ezequiel e Jeremias possuíam pelo menos 6 portas, segundo o livro de Jeremias: a porta do povo, porta de Benjamim, porta de esquina, porta dos cavalos, porta do meio, porta entre os muros, a torre do templo de Marduk, deus dos babilônios. Etmanque tinha um recinto quadrado cujo acesso era por 12 portas. Ezequiel conhecia a sua cidade de origem. Talvez conhecesse também a torre de Marduk em Babilônia, pois vivia entre os exilados da Babilônia. 4. Origem do formato e das portas. Deus é a fonte da revelação e da inspiração da visão e da mensagem de Ezequiel. Não se pode admitir que o profeta se inspirou num templo pagão, pois os oráculos entregues ao profeta, seja por imagem ou por som, ou seja por visão ou por palavra, vieram de Javé. Apesar de ser literal, pela descrição da cidade, era uma figura da Nova Jerusalém, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Por que a cidade de Ezequiel se inspiraria na cidade de Babilônia? Isso não faz sentido. E a sinopse desse tópico é que Deus é o arquiteto e construtor da Nova Jerusalém, a cidade do milênio. Segundo tópico, sobre o nome das 12 tribos. Os patriarcas de Abraão, Isaque e Jacó aparecem com frequência nas Escrituras, como representantes e fundadores da nação de Israel. Outras vezes, são os nomes dos 12 filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. 1. As 12 tribos de Israel. Há cerca de 20 listas dos nomes de Jacó e das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento. Mas não existe nenhum padrão. Por exemplo, a lista com os 4 primeiros nomes, Ruben, Simeão, Levi, Judá, segue a ordem do nascimento. Outras listagens divergem a partir do 5º nome. A lista de Ezequiel segue o sentido horário, a partir do livro da cidade, com Ruben, Judá e Levi. Leste, o Oriente, José, Benjamim e Dan. Sul, Simeão, José e Benjamim.
e Dan. Sul, Simeão, Isacar e Zebulon. Oeste ou ocidente, Gade, Aser e Naftali. 2. Critério da ordem dos nomes. Pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação da ordem dos nomes parece ter sido o critério das mães deles e pelo menos uma tentativa. Leia e Zilpa de um lado, Raquel e Bila de outro. A diferença é que Naftali é o filho de Raquel por meio de sua serva Bila, e está junto com Gade e Aser, filhos de Leia por meio de Zilpa. Toda escolha tem seu próprio propósito, nada é aleatório. Os escritores bíblicos sabiam o que estavam fazendo. A questão é que nós desconhecemos esses critérios. 3. Propósito dos nomes. Dos 3 patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó, o último deles foi o único em que não houve a eliminatória dos filhos para a formação da nação de Israel. De Abraão, o filho escolhido foi Isaque. De Isaque, o filho escolhido foi Jacó. De Jacó, todos foram incluídos na nação escolhida. Esses 12 filhos de Jacó deram seus nomes aos 12 territórios da terra de Canaã. Durante a partilha da terra, sob a liderança de Josué. Assim, o propósito desses 12 nomes dos filhos de Jacó, com representantes da nação, está claro também no éfode sacerdotal, e porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus 12 nomes ambos em seus ombros para memória diante do Senhor. O nome das 12 portas de Israel milenar, bem como a Nova Jerusalém, tem por propósito a memória dos filhos de Israel. E a segunda sinopse consta que o nome das 12 portas da Jerusalém milenar tem por propósito a memória dos 12 de Israel. Chegando no terceiro tópico, ali está o Senhor. Esse é o novo nome da cidade de Jerusalém, depois da sua purificação e restauração espiritual, sem deixar lembranças da idolatria, prostituição e violência. O nome Jerusalém não conseguiu deletar da memória do povo as abominações do passado, por isso esse nome precisa ser mudado. Subtópico 1. Os nomes da cidade. O primeiro nome da cidade de Jerusalém é Salém, que significa paz. Desde os dias do patriarca Abrão, ela foi chamada também de Jebus, que esteve sob o domínio dos jebuseus, e só foi conquistada por Davi depois de alguns séculos da conquista de Canaã, e é chamada também de cidade de Davi. Ela é também chamada de Sião e de Ariel. Jerusalém é o nome mais conhecido e significa cidade de paz. Mas esse nome não parece no suplemento da profecia de Ezequiel. A cidade é identificada pelas características ali apresentadas. Ela é chamada em Apocalipse de Arraial dos Santos, a cidade amada. O nome divino. 2. O nome divino. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal, mas são inerentes à sua natureza e revelam suas obras e atributos.
não é meramente uma distinção dos deuses das nações pagãs. O nome revela o poder, a grandeza e a glória do Deus Todo-Poderoso, além de mostrar os atributos dele. O próprio Deus se identifica a si mesmo como Hashem, o nome, quando a Bíblia faz menção do nome de Deus. Está se referindo ao próprio Deus. Haverá o lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para lhe fazer habitar o seu nome. 3. Yahvé Shammah. A Bíblia mostra com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento por vários nomes inerentes à natureza e circunstâncias de sua revelação. Para Abrão, ele apareceu como a provisão para o sacrifício em lugar de Isaque, seu filho, com o nome de Yahvé Yireh ou Yahvé Jireh, que significa o Senhor proverá. E, prometendo livrar os filhos de Israel daquelas pragas e enfermidades que sobrevieram aos egípcios, ele se manifestou como Yahvé Rafá, ou Yahvé Rafá, isto, o filho de Sara. Em outros nomes, mas nome divino, Yahvé Shammah, Yahvé Shammah. Isso é, o Senhor está ali. É o nome dado à cidade do milênio. O objetivo é dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. E nosso terceiro sinopse é que o Senhor está ali, é um novo nome dado à cidade do milênio para dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. A nossa pequena conclusão consta que o apóstolo Paulo ensina que, com a queda de Israel, veio a salvação para os gentios, o que não diremos para sua plenitude. As bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu. Elas são extensivas a todas as terra. É importante salientar que nós já estamos sendo abençoados, como igreja, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Revisando o conteúdo. Qual o formato da visão de Ezequiel? Quantas portas possuíam a cidade de Jerusalém nos dias de Ezequiel, segundo o livro de Jeremias? Qual o propósito do nome das 12 tribos de Israel nas portas da cidade? Quais os nomes de Jerusalém no período bíblico? Por que no milênio Jerusalém será chamada Yahvé Shammah, Samá? O nome está ali. Que lição maravilhosa foi essa, meus queridos amigos e irmãos da igreja. Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.